Olá, Lucilene, boa noite, seja bem-vinda. Então, estamos esperando um pouco para dar o tempo, né? A nossa live do Parresia de hoje, essa live especial, está programada para começar às 8h35, mas desde já eu quero acolher todos os queridos irmãos e irmãs que estão entrando agora para participar da nossa live sobre a penitência, uma colaboração no combate espiritual, certo? Deixa eu pegar aqui direitinho para dizer o nome como está na divulgação, né? A penitência, colaboração no combate espiritual. Eu vou estar com vocês hoje à noite. Eu queria só pedir um feedback, né? Tá todo mundo escutando bem, né? O Wagner, Paulo, Montenegro, bem-vindo, Montenegro. Estão todos ouvindo bem? Acredito que sim. Por favor, se puderem comentar, só para eu ter uma ideia de que a gente está acompanhando bem. Então a gente está... Pronto, obrigado, Regina. A gente está esperando mais um pouquinho, né? Já estou vendo aqui que deu 8h35. Vamos esperar só mais alguns minutinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos, enquanto terminam de entrar, para nós começarmos essa live de hoje sobre a penitência, né? Um elemento tão importante na nossa vivência de fé, especialmente agora nesse tempo de quaresma. Então sejam bem-vindos, bem-vinda Michele, bem-vinda Luana, lá do Instituto Parresia, minha companheira de trabalho, irmã também de comunidade. Bem-vinda a todos. Deus nos abençoe, Deus abra o nosso conhecimento, a nossa inteligência, né, para escutarmos, para aprendermos e para também crescermos, né, na vivência desse tempo de penitência quaresmal, um tempo tão importante, né, na vida da igreja. Olá, Ana. Olá, Josefa. Olá, Ocirene Maciel. Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Deus nos ajude. Abençoe esse tempo de quaresma. Abençoe as intenções. Abençoe as penitências que nós estamos trazendo, né, já que nós propusemos nesse tempo. Que Deus nos ajude a ser fiéis até o fim. Então vamos lá, né? Já deu tempo mais ou menos, então a gente pode começar essa live de hoje, mas antes de começar eu queria te convidar a rezar comigo essa oração ao Espírito Santo, para que nós possamos, iluminados pela luz do Espírito, nós possamos aprofundar nesse tema, de alguma forma acolher alguns insights, né? Algumas coisas para a nossa vida como cristãos, aprendermos para também crescermos na virtude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, como eu falava no início, sejam todos bem-vindos a essa live especial do Instituto Parresia, nesse tempo também muito especial para a igreja e um tempo específico, né, para nós do Instituto Parresia. Como igreja, o tempo de quaresma, como nós sabemos, um tempo iniciado ontem com a quarta-feira de cinzas, um tempo muito fecundo, um tempo muito importante para nós como cristãos, porque é um tempo que nos prepara para celebrar a maior festa que nós temos na nossa fé, que é a festa da Páscoa. E também um tempo especial, né? Eu queria aqui acolher o Guilherme, acolher também a Milena Pina, né? Que eu vi que chegaram aqui. Deus abençoe a todos nós, né? Obrigado pela presença de vocês. E também um tempo, como eu dizia, muito especial também para nós do Instituto Parresia, porque estamos lançando, né, agora uma nova plataforma de cursos, também com uma nova forma de participar, de entrar na plataforma, né, por meio da assinatura mensal ou anual. Então essa live também tem como objetivo, tem que também, além de nos formar, nos ajudar
a viver melhor a quaresma, iluminar a nossa inteligência com o conhecimento, mas nós também queremos, de alguma forma, também ajudar você a conhecer a nossa plataforma, para que você também seja formado, ajude também iluminando a sua inteligência, você possa crescer e fortalecer a sua vontade na vivência da fé. Então vamos lá, vamos passar para o nosso tema de hoje, certo? Sem mais delongas. Nós vamos falar sobre penitência. O tema da nossa live é a penitência, colaboração no combate espiritual. Certamente, quando começa o tempo da quaresma, a primeira coisa que nos vem na cabeça é uma dimensão de penitência, né? O que é que eu vou fazer para... qual é a mortificação que eu vou escolher? Qual é a penitência que eu vou escolher para viver este tempo de quaresma, né? O que é que eu vou... aquilo que nós chamamos em italiano, né, os fioretti, qual é o sinal que eu vou dar, qual é a penitência que eu vou fazer para viver bem essa quaresma. A gente deseja dar um pouco um embasamento. Por que nós fazemos penitência? Por que é importante para nós, para a nossa fé, para a nossa vivência como cristãos? O que é que fundamenta a nossa dimensão de vivência da penitência? E qual é o objetivo, a finalidade da penitência, e também dar algumas dicas de como viver bem, né, essa dimensão ascética da nossa fé. Então, em primeiro lugar, a penitência é um dos três elementos, dos três pés, digamos assim, para usar a nossa analogia do carisma Shalom, o tripé. A penitência é como se fosse também um dos pés desse tripé que forma a quaresma. Oração, jejum e esmola. Oração, jejum, que é a penitência, e a esmola, a caridade. E essas três lives também que nós tivemos, que nós estamos tendo do Instituto Parresia, elas estão focando esses três aspectos. Ontem nós tivemos a dimensão da caridade, hoje com o Elton, hoje nós estamos vendo a dimensão de penitência, o jejum entra, né, de maneira mais ampla nessa dimensão de penitência, e vamos ver amanhã com a Josefa a dimensão da oração. Então se insere nessa dimensão quaresmal e entra de maneira muito especial em algo que é fundamental na nossa vivência como católicos. Nós, como cristãos católicos, nós colaboramos. E essa palavrinha que está no título é fundamental para nós entendermos o que é a penitência na vida do cristão. Colaboração com a graça de Deus. Colaboração com a obra de salvação que Jesus operou e se aplica na minha vida, e eu colaboro com Ele para que essa salvação se torne real, atual na minha vida. Então a palavra colaboração é fundamental para nós entendermos, porque o Senhor quer que nós colaboremos, que nós cooperemos com a obra de salvação. É bem verdade que foi Ele que realizou tudo. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo morreu na cruz definitivamente, uma vez por todos, por nós. A obra de salvação é toda realizada por Jesus. Mas é interessante que a mediação de Jesus é o único mediador, não é verdade? Como nós escutamos nas cartas paulinas, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, entre nós e Deus, entre Deus e os homens. Mas a sua mediação não é uma mediação que exclui os outros, mas inclui a humanidade, inclui a nós nessa mediação. É aquilo que nós chamamos em teologia, é uma mediação inclusiva. Então, colaboração com o combate espiritual. E a gente vai retornar a isso no terceiro momento da nossa aula. Aqui um pouco para introduzir. Primeiro, agora vamos pensar um pouco algumas palavras bíblicas, alguns trechos bíblicos que nos ajudam a entender a importância da penitência. Você consegue lembrar alguns? Se você conseguir lembrar, coloque aí um pouco nos comentários algumas passagens que você lembra sobre a dimensão de penitência no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Enquanto isso, a gente vai dando alguns exemplos. No Antigo Testamento, eu queria trazer para vocês três palavras, três momentos, digamos assim, ou três trechos do Antigo Testamento que nos recorda a dimensão da penitência. E aqui, de maneira especial, a dimensão do jejum. O jejum é como que uma das grandes práticas de penitência na tradição eclesial e também na tradição veterotestamentária do Antigo Testamento. Então a gente vai trazer esses exemplos de penitência no Antigo Testamento por meio desses exemplos de jejum.
E aqui, para você que quer referência, eu tomei como base para preparar essa pregação, essa aula, o livro das edições Shalom, né, feito por mim, A Paz e a Espada, sobre o combate espiritual, e também 2 outros livros, um do Tanqueray, que talvez vocês conheçam, aquele compêndio de vida ascética e mística, e um outro livro em italiano do Pinkers, é um padre suíço que escreveu livros muito belos sobre a moral cristã. Então, 3 passagens no Antigo Testamento que falam sobre o jejum e a importância do jejum na vida do judeu, na vida daquele que cultuava o Senhor. Primeiro, Esther. Lembram de Esther? A gente vai escutar na Quaresma um trecho do livro de Esther, muito bonito. Daqui, se não me engano, na primeira semana da Quaresma, nós já escutamos esse trecho em que Esther faz penitência. Esther jejua. Esther se veste com vestes de penitência, se veste de saco, né? É uma forma, se veste de saco, coloca cinza sobre a cabeça, é uma forma no Antigo Testamento de falar sobre essa rudez, essa rispidez, digamos assim, para que uma forma de vivência penitencial. Esther jejua e se veste com vestes muito simples. Eu vou ler para vocês o trecho. A rainha Esther também procurava refúgio junto ao Senhor, no perigo de morte que caíra sobre ela. Abandonou suas vestes suntuosas, vestiu-se com roupas de aflição e luto. Em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Sinais penitenciais, sinais de rudeza, de rispidez consigo mesmo. Ela suplicava nestes termos ao Senhor Deus de Israel: ó meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único. Vem em meu auxílio, pois estou só e não tenho outra proteção fora de Ti. Por que Esther jejua? Porque ela vê o seu povo em perigo de morte, em eminência, de serem massacrados por um edito real contra os judeus. E ela se veste de penitência para rezar, e como que para comover o coração de Deus. Esse jejum de Esther é um jejum de intercessão, muito bonito, um jejum de intercessão pelo seu povo, mas também uma forma de quase que comover o coração de Deus. Esther pede que Deus volte o seu olhar sobre ela. E com a sua penitência, o seu jejum, ela está como que se afligindo para que Deus olhe para ela. Então o jejum de Esther é um jejum que quer buscar voltar o olhar do Senhor para si. Um segundo jejum no Antigo Testamento é aquele também presente no tempo da Quaresma, quando os ninivitas fazem jejum. Os ninivitas, Jonas vai, depois de relutar, ele vai ao encontro dos ninivitas e vai pregar conversão para eles, e os ninivitas se arrependem e jejuam. O mesmo esquema, se vestem de saco, colocam cinza sobre as suas cabeças, e olha que interessante, jejuam eles e jejuam todos os animais. Jejuam também os animais, como uma forma de coletividade na vivência do jejum. Vou ler rapidinho para vocês o trecho de Jonas 3. A notícia chegou ao rei de Nínive. A notícia que Jonas proclamava: se vocês não se converterem, na verdade Jonas dizia: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E o rei disse: ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Aqui nós podemos resumir toda a dimensão penitencial. Fazendo isso, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo penitência. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e de seus grandes homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada. Continuando, quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. Por que os ninivitas
fazem penitência, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. Os ninivitas fazem penitência como que para converter o coração de Deus, para mudar, como forma de reconhecimento da sua própria culpa, como forma de externar a sua própria culpa e como forma de quase que reparar a própria culpa. Essa dimensão de reparação é algo importante na nossa vivência penitencial. Presente no Antigo Testamento, presente também no Novo Testamento. O jejum, a penitência, ela tem um caráter de reparação daquilo que o pecado cometeu. Os ninivitas pecaram. Eles fazem penitência como que para dizer, a gente não quer só dizer eu estou arrependido, porque é fácil dizer isso. É fácil dizer eu me arrependi, apesar de quando o arrependimento é sincero, dentro de nós sentimos a dor, né? E essa dor, a contrição verdadeira, não é nada fácil. Mas é bem mais fácil dizer da boca para fora eu estou arrependido. Os ninivitas querem fazer algo a mais do que isso. Querem mostrar com a sua vida, com a penitência que fazem, que estão de fato dispostos a mudar de vida. Estão de fato dispostos a acolher, né, esse tempo de graça que Deus proclamava. E por fim, para nós finalizarmos essa dimensão bíblica do Antigo Testamento, nós podemos lembrar também, na verdade não é Antigo Testamento, mas já Novo, mas aqui no limite, João Batista. João Batista está como no limiar entre o Antigo e o Novo Testamento. E João Batista proclamava, fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João, como diz o evangelista Mateus, usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João tinha uma alimentação diferente. João tinha uma forma penitencial de se alimentar. É como um jejum perene que ele vivia. Mas por que João Batista fazia jejum? João Batista jejuava para preparar o caminho do Senhor. João Batista jejuava também como que para antecipar a vinda do reino. Preparar o caminho do Senhor e trazer o reino dos céus. O jejum, a penitência, caríssimos irmãos, tem também um caráter escatológico. O jejum e a penitência me unem a Jesus e de alguma forma trazem, apressam, apontam para as realidades finais, apontam para a cruz, apontam para o mistério pascal, a ressurreição. Mas isso no Antigo Testamento. Se ficou claro, né? Se manifeste aí no chat, né? Eu vi que algumas pessoas entraram. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora, vocês que entraram agora há pouco. Mas espero que esteja ficando claro. A gente falou um pouquinho do Antigo Testamento. Agora nós vamos entrar no Novo Testamento. E não vamos nos alongar nessa parte do Novo Testamento, mas vamos nos deter exatamente naquilo que Jesus falou sobre penitência, sobre jejum. 3 falas, né, de Jesus e uma dos apóstolos, para entender um pouco a importância da penitência. É muito interessante que Jesus falou constantemente de penitência e de jejum. Quando a gente vê a inauguração, por exemplo, da pregação de Jesus sobre o reino de Deus, a sua pregação dizia, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquilo que exatamente nós escutamos, né? Aliás, que nós escutamos talvez, como esse ano foi algo nas cinzas, foi algo coletivo, não sei se o padre disse, né, na sua celebração essa frase, quando impôs as cinzas. Mas é uma das frases, uma das antífonas possíveis. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Recorda essa pregação de Jesus que, quando anunciava o reino, conclamava a conversão.
o arrependimento. O arrependimento e o fazer penitência era algo próprio, né, da pregação de Jesus. Jesus também chama ao arrependimento. Por exemplo, quando ele fala: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma forma. Por exemplo, em Lucas 13, lembram desse episódio? Quando os apóstolos falam para Jesus: olha, aqueles homens, eles eram pecadores, né? Por isso que eles morreram dessa forma. E Jesus diz para os apóstolos: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não fizerem penitência, vocês vão perecer da mesma forma. Eles não são piores que vocês, mas se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma forma. Pregação de Jesus, o início da pregação de Jesus, ele fala de penitência. Um outro trecho para ilustrar, eu trouxe Lucas 13, que fala desse Jesus que fala de penitência e de conversão. Mas um outro que eu acho muito bonito e muito importante quando se fala de jejum e penitência é quando Jesus fala para os discípulos que são questionados: por que vocês não fazem jejum? Quando os discípulos dos fariseus e de João Batista chegam para os discípulos de Jesus e perguntam: olha, por que vocês não fazem jejum tanto quanto nós fazemos? Tanto quanto nós, os discípulos dos fariseus, fazem. E Jesus responde: agora que o esposo está no meio de nós, está entre nós, não faz sentido fazer jejum. Mas quando o esposo for retirado, aí sim eles jejuarão. Esse eu acho que é uma das partes mais importantes e mais belas sobre jejum e penitência no Novo Testamento. Jesus primeiro fala sobre que nós vamos fazer penitência. A penitência não é algo, então, periférico na vivência do cristão. Penitência ou jejum fazem parte da nossa vida. Na Quaresma, nós como que intensificamos, mas o jejum e a penitência fazem parte da nossa vida, porque o jejum e penitência lembram a contrariação da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a vivência cristã é realização, cumprimento da vontade de Deus. Então eu continuamente preciso como que negar a mim mesmo. A passagem de hoje, olha que passagem bonita. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia, né, e venha atrás de mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Penitência não é algo periférico. Mas por que eu dizia que essa passagem que fala do jejum e da presença do esposo é uma passagem, na minha opinião, muito bonita e muito importante? Porque Jesus coloca o jejum como que numa ótica esponsal. O jejum e a penitência no Novo Testamento e para os discípulos de Jesus, eles não são somente uma prática exterior. Eles não são somente algo que eu aflijo ao meu próprio corpo exteriormente. Mas o jejum e a penitência, eles têm uma leitura esponsal na vida do cristão, do discípulo de Jesus. O jejum é uma forma como que de me unir ao esposo. O jejum tem um caráter fundamental de união esponsal a Jesus. Ele é o esposo. Ele sofreu na cruz, por isso eu me uno a ele nos seus sofrimentos. Daí então a sexta-feira ser um dia tão importante para a nossa dimensão de penitência. As sextas-feiras do ano, que são dias de abstinência por si só, mas também, de maneira especial, as sextas-feiras da Quaresma. A sexta-feira é o dia em que Cristo morre na cruz. A cruz é o sacramento esponsal, o sacramento em que Jesus, esposo, morre pela sua esposa e se entrega pela sua esposa. Morre na cruz e se entrega à sua esposa. E a penitência, o jejum feitos na sexta-feira, me recordam de maneira muito concreta essa dimensão esponsal da penitência e do jejum. Elas me unem à cruz de Cristo e elas me recordam, me unem a Jesus, esposo, e me recordam também que eu sou esposa de Cristo, eu sou igreja. E de alguma forma, no meu jejum esponsal, eu rezo e intercedo por todos os filhos
dessa união esponsal com Jesus. Tá certo? Então, no Novo Testamento, nós trouxemos essas palavras. Eu falei que tinha também uma outra palavra dos Atos dos Apóstolos, mas só para não dizer que eu não disse, mas é aquela passagem, se você vê no comecinho da pregação dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, nós temos Pedro que fala, anuncia o querigma e já conclama a conversão. Pedro anuncia Jesus e já diz: arrependei-vos. Arrependei-vos e acolhei, aceitai a fé em Jesus. Então, como vocês viram, a penitência, o jejum, mas a penitência de maneira geral está presente na Bíblia, no Antigo Testamento, está presente de maneira muito concreta também no Novo Testamento. A gente não tem tempo, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, Paulo, são muitas as referências que ele faz à vivência penitencial. A gente não vai poder pegar as cartas paulinas, mas aí fica a dica. Você pode buscar no nosso curso Viver para mim é Cristo, né, do Instituto Parresia. Você assinando a nossa plataforma, você pode ter acesso a esse curso. Você vai ver uma pregação muito bonita sobre os sofrimentos do missionário. Você pode ter uma ideia de como é que São Paulo vivia essa dimensão de oferta, né, e de penitência como união com Jesus. Tá certo? Eu espero que posso ir adiante, eu acho, né? Espero que vocês estejam entendendo e a gente vai prosseguir. O terceiro ponto é sobre a importância da penitência, agora como que uma parte recolhendo aquilo que nós já falamos na parte bíblica para tomar algumas conclusões sobre a importância da penitência na nossa vida. Tá certo? Então, a penitência, ela é, como eu falei no início, agora reforçando, cooperação, colaboração com a graça de Deus. Quando nós fazemos penitência, quando nós, por exemplo, jejuamos, mas não somente essa penitência, mas também outros tipos de mortificação, pequenas e maiores, nós estamos colaborando com a graça de Deus. Eu estou cooperando com a obra de salvação. Nós falamos no início que para nós isso não pode ter nenhuma dúvida. A obra de salvação é feita por Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Eu, com a penitência que eu faço, eu não estou me salvando, porque Jesus é o meu Salvador, mas eu estou como que colaborando com a obra de salvação que Ele realizou. Eu estou colaborando, eu estou como que abrindo dentro de mim um espaço para que a graça possa atuar mais plenamente em mim. Uma coisa é o remédio que Jesus trouxe à salvação. Outra coisa é eu tomar o remédio. Uma coisa é o remédio, outra coisa é eu ingerir o remédio. O remédio é a salvação. Cristo morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados. Quando eu faço penitência, não somente dessa forma, mas pela penitência de maneira especial, eu estou como que ingerindo esse remédio. Eu estou colaborando com a obra de salvação que Jesus realizou. Obra de salvação em meu favor e obra de salvação em favor da humanidade. Isso é fundamental, por quê? Porque às vezes a gente pode correr o risco de tomar a vivência penitencial como algo meu. Eu que faço, eu que me exercito, eu que consigo, eu que faço isso, eu jejuo, eu faço penitência, eu faço tal mortificação, eu. A penitência não é uma forma de olhar para si mesmo. A penitência cristã, ela não é vivida a partir de si, mas ela é vivida a partir da graça de Deus, da graça de Jesus. É Jesus que morreu por mim. É Jesus que me salvou. E é Ele que me dá a graça de assumir essa salvação na minha vida. É Ele que me dá a graça de tomar sobre mim, né? De assumir sobre mim, de jogar sobre mim, digamos assim, essa salvação. Então, a penitência é colaboração com a graça. Então, primazia da graça, algo fundamental no carisma Shalom, mas algo também muito presente na vivência, na vida da igreja.
É a graça que tem o primeiro lugar. É a graça que tem a primazia. Um segundo ponto, por que é importante fazer penitência? Porque ela está associada à vivência da virtude. Fazer o bem e fazer o melhor. Olha só que interessante, isso aqui é uma reflexão do padre Pinquers, naquele livro que eu falei, na fonte que eu falei no início, né, um livro italiano do padre Pinquer, um dominicano, são livros muito belos, né, os livros escritos por ele. E ele diz que ele coloca a penitência, a ascese cristã, numa ótica ligada à vivência da virtude. Às vezes a gente está acostumado a associar penitência à dimensão de expiação dos nossos pecados. Existe essa dimensão penitencial, especialmente olhando a tradição da igreja, isso também é muito presente. A gente faz penitência, jejum, como uma forma de colaborar com Jesus, mas também como que ajudando a limpar, né? Colaborando, aquela parte que nós falamos na confissão de reparação. A penitência, ela tem uma dimensão de reparação dos próprios pecados. Por exemplo, quando a gente faz uma peregrinação, era uma penitência muito comum na Idade Média, longas peregrinações, elas eram dadas muitas vezes para que se pudesse expiar o pecado. E quando era um pecado muito grande, por exemplo, de um homicídio, a penitência também era maior, né? Como uma penitência mais longa, como, por exemplo, fazer o caminho de Santiago. Tantos penitentes na história da igreja, muitos na Idade Média, fizeram o caminho de Santiago como forma de penitência. Então, tem um caráter de expiação dos pecados, dos próprios pecados. Mas olha só que ótica mais interessante, muito interessante e talvez até mais positiva. Não, sem desprezar essa ótica, mas acolhendo uma outra. Ver a penitência como forma de associação à virtude, crescimento na virtude. Como é interessante, como é bom associarmos a nossa penitência a práticas de virtude. Na nossa quaresma, muitas vezes a gente faz várias pequenas penitências, né, que vão como que exercitando a nossa vontade. E aqui era o quarto ponto que eu tinha trazido. A penitência me ajuda a fortalecer a minha vontade. Daqui a pouco eu volto para isso. Mas é importante também você fazer penitências que ajudem você a ser uma pessoa mais virtuosa. A fazer o bem e a fazer o bem de uma forma cada vez melhor. Não é fácil fazer o melhor. Não é fácil se empenhar toda hora, né, para que aquilo que você está fazendo saia da melhor forma possível. E a penitência pode te ajudar a crescer na virtude. A penitência pode te ajudar a recordar, olha, eu preciso, responder melhor para o meu irmão, não ser grosseiro. Eu preciso, isso aqui é uma dimensão de pecado, na verdade, a grosseria. Mas eu posso agora talvez fazer mais caridade. Ser uma pessoa que ama mais, que expressa mais o meu amor. Ser uma pessoa que está mais à disposição, com mais iniciativa, por exemplo, no meu trabalho, na minha casa comunitária, na minha célula, no meu grupo de oração. Ser uma pessoa com mais iniciativa, com menos tempo, sacrificando mais o meu tempo. Isso são formas penitenciais associadas a uma prática mais positiva da fé e que com certeza me ajudam a ser uma pessoa mais santa, mais virtuosa, mais conforme à vontade de Deus. Então, associar penitência e virtude, associar penitência e prática do bem. E um terceiro ponto sobre a importância da penitência é lembrar que o meu corpo, ele participa da obra de salvação. O meu corpo, ele não é algo à parte na obra da redenção. Às vezes a gente coloca aquele foco e a gente, graças a Deus, está aprendendo cada vez mais isso, né? Que o corpo e a alma compartilham uma dignidade de ser humano, mesmo que a alma possua uma primazia nessa dignidade, uma beleza toda sua, mas o corpo participa da dignidade do homem. E o corpo, com a ascese e a prática da penitência, eles como que colaboram, compartilham. Ele vive de maneira comum essa obra de salvação.
O que é que diz o padre Pinquer? A ascese assegura a participação do corpo na vida espiritual e garante o seu realismo. Assegura a participação do corpo na vida espiritual. Olha que a vida espiritual não somente é para o espírito, vida espiritual é a pessoa por inteiro, é o homem por inteiro, corpo e alma, corpo e espírito. Então a penitência lembra, né, que eu sentindo na carne a dor, sentindo na carne o jejum, a penitência, né, aquilo que falta, eu vou também como que associando o meu corpo aos sofrimentos de Cristo, à paixão de Cristo. Então o corpo participa da dignidade espiritual que a alma vive de maneira tão plena, né? E como que ajuda. Então a penitência, ela recorda que eu sou uma integridade, eu sou um todo, corpo e alma. E também o meu corpo, ele deve apontar para o céu, deve me ajudar também a chegar no céu. Aqui, quando eu preparava, eu lembrava aquela frase tão bonita de Santa Teresinha, que se alegrava porque ela podia fazer penitência, sofrer. Ela via como que os anjos invejando, de certa forma, os homens, e invejando Teresinha, porque eles não podiam fazer isso. Eles não podiam sofrer e oferecer esse sofrimento por Cristo, unidos a Cristo. Então isso é uma da dignidade que é própria do ser humano, né? A gente sofre porque também essa dimensão corporal ligada à dimensão temporal nos permite, né, o sofrimento. E a penitência une o meu corpo e ajuda o meu corpo a participar dessa dignidade tão alta, né, que a qual o ser humano como um todo é chamado, mas de maneira especial a alma participa. Como é que ela tem uma precedência, né, a alma nessas dimensões. Mas vida espiritual não é só alma, é corpo e alma. E a penitência nos coloca o pé no chão. A penitência nos recorda que eu também sou corpo e que o meu corpo eu preciso colaborar e ele precisa me acompanhar nessa estrada para a santidade. E o quarto ponto, a penitência fortalece a nossa vontade. Aqui eu gosto sempre de lembrar dessa imagem da academia. Na penitência a gente vai como que exercitando a nossa vontade. Como é que eu faço na academia? Eu vou levantando pesos e eu vou cada vez mais podendo levantar pesos mais altos, mais pesados. E a gente, é claro que hoje em dia não é mais assim, né? A gente não faz academia para que a gente possa na vida ser mais forte, mas com certeza tem essa consequência. Se eu sou mais forte porque vou na academia, na vida real, quando eu precisar levantar um peso, eu vou poder fazê-lo com mais facilidade. O fortalecimento da vontade na penitência, com o jejum e com outras práticas penitenciais, elas vão como que fortalecendo a minha vontade para que na hora do pecado, na hora da tentação e na hora também da vivência do bem, eu com a vontade mais fortalecida, eu possa executar aquele bem ou eu possa dizer não ao pecado, eu possa rejeitar a tentação. Então, cooperação, fortalecimento da vontade. E um quinto aspecto, eu disse que era o último, mas não é. O quinto aspecto é a dimensão de intercessão. A gente jejua, faz penitência e a gente pode, de maneira mais forte, né, porque se une mais a Jesus, como que fazer com que essa penitência, esse clamor chegue a Jesus e alcance mais pessoas. A penitência, ela alcança, ela tem essa força de intercessão muito bonita. Por isso que a gente sempre orienta a a oferecer o seu jejum nas sextas-feiras. Quando você faz jejum, ofereça. É claro que nem sempre precisa ser um oferecimento por outros. Eu posso jejuar também por mim mesmo, por algum pecado, por alguma luta que eu esteja vivendo. Mas é importante esse oferecimento, dar um rosto ao seu jejum. Mas quando é também por outras pessoas, esse caráter de intercessão, ele ganha também uma beleza talvez maior, né? Porque a gente está se mortificando pelos outros, uma prática de caridade concreta. Então, para finalizar, né, espero que vocês estejam gostando dessa nossa live, dessa nossa aula sobre penitência como colaboração, né, na vida espiritual, no combate espiritual. Eu queria dar algumas orientações práticas para a vivência do jejum
da penitência, mas de maneira especial do jejum, porque o jejum é como que o nosso feijão com arroz da penitência, né? O jejum, especialmente na quaresma, é aquilo que nós fazemos com mais frequência. Lembremos, né? Toda sexta-feira de quaresma, na verdade do ano todo, a gente é chamado à abstinência. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, nós somos chamados também ao jejum, mas somos animados no carisma Shalom de maneira especial, mas também como prática espiritual importante na igreja, às sextas-feiras fazer um jejum. Um jejum que pode ser um jejum de alimento, mas também um outro tipo de jejum. É um jejum, uma forma de abstenção de alguma outra prática. Mas eu queria dar 4 dicas sobre como viver uma penitência, dicas concretas. Primeiro, uma dimensão de discrição. É muito católico e muito típico da nossa espiritualidade nós termos uma discrição. Não é descrição, né? Mas é discrição. O que é discrição? É uma moderação na penitência. Tome cuidado, né, para você não fazer uma penitência assim, meu Deus do céu, eu vou aqui, né, morrer de fome por uma semana, né? Não vou comer nada, né, por uma semana. Não é sadio. Você precisa primeiro ter uma progressão na penitência. Não queira começar, né, fazer uma coisa assim imensa, né? Antes de continuar, queria saudar todo mundo, né, que está aqui comentando nos comentários, né? Tia Luísa aí que está acompanhando essa live com a Milena, lá de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Vamos lá, vamos continuar. Então, discrição, progressão na nossa vivência da penitência, não fazer algo, uma coisa assim muito grande, não começar com coisas muito grandes, e mesmo se você for fazer algo mais forte, digamos assim, ou maior, peça a ajuda de um acompanhador também, de uma orientação espiritual, de um padre, para tentar perceber se essa penitência está de acordo com a sua prática, com a sua vivência, com a sua condição, o seu estado de vida. A gente não pode fazer penitência que coloque em risco a nossa vida, por exemplo. Então, se você é um trabalhador, você não pode fazer, talvez, um jejum. Aquele trabalhador de obra, um pedreiro, você não vai poder fazer um jejum a pão e água. Você vai poder... A discrição, ela coloca aquela virtude da prudência. Ela me ajuda a moderar, de acordo com a minha condição, a penitência. Me ajuda também a fazer penitências que estejam, de certa forma, ao meu alcance. Claro que eu posso ir crescendo, mas é importante fazer coisas que estão ao meu alcance. Não queira fazer algo impossível, né? Não queira. Ai, meu Deus, eu quero dar uma prova muito grande de amor a Deus. Certo, né? Faça a vontade dele nas coisas pequenas, isso vai ser já uma grande prova de amor a Deus. E vá fazendo penitência, vá crescendo um pouco, né, na prática da penitência. Então, discrição, né, é muito próprio, por exemplo, entre os monges beneditinos, essa palavra, uma palavra muito bonita da tradição católica. Um segundo ponto, duvide de si mesmo. Né? Tenha um hábito de duvidar de si mesmo. Isso vai te ajudar a não ser muito leve, né? Eu falei da discrição como que, mais falando da parte oposta, uma penitência muito pesada, mas quando eu tenho uma leve, uma saudável desconfiança de mim mesmo, eu vou também vendo que muitas vezes eu sou muito frouxo comigo mesmo. Às vezes eu vou me permitindo quebrar penitências, quebrar jejuns, isso ou aquilo, mas mais, às vezes não é tanto. É claro que existem ocasiões em que, pela caridade, eu posso quebrar um jejum, eu posso quebrar, às vezes, até uma abstinência na prática de caridade, né? Uma vez eu estava em Patos, na Paraíba, não sei se tem alguém de Patos por aqui, se tiver, eu já cumprimento, mas eu fui na casa de uma pessoa numa sexta-feira, era uma ovelha, mas uma ovelha assim que eu não via com frequência. Eu fui lá na casa dele para tentar trazê-lo, né, de volta para o grupo de oração, e a mãe dele me ofereceu bode para comer no almoço. Eu fui na hora do almoço, né? Eu era discípulo, eu acho, né? Talvez eu não tive esse cuidado de ir em outro horário, mas fui no horário do almoço, né? Um pouco na hora do almoço, e ela me ofereceu. E eu comi, né? Sem peso na consciência, porque vi que naquela ocasião seria
coerente, seria até uma obra de caridade, né? Eu de alguma forma, fazer aquilo, né? Comer, me unir, entrar em comunhão com aquela família, com aquela mãe, com aquela pessoa. Então, mas fique atento, né, a essas, porque a nossa carne range, como diz o Moisés. A nossa carne, ela chora, ela grita, porque ela não quer fazer penitência, ela não quer se contrariar. A gente não quer contrariar a nossa vontade. Por isso, tenha uma saudável desconfiança de si mesmo. É aquilo que o Papa Francisco fala sobre essa desconfiança de si mesmo. Né? Tenha, na hora de fazer penitência, essa desconfiança de si. Seja talvez tente ser um pouquinho duro, às vezes, com você mesmo nesse sentido, né? Ou um pouquinho mais rigoroso. Constância e fidelidade é o terceiro ponto, antes de nós finalizarmos. Constância e fidelidade. Você fez um oferecimento, né? Um pequeno fioretti, como a gente diz em italiano, né? Uma florzinha, porque esses pequenos penitências que a gente faz não é o essencial da quaresma. Né? Eu estou sem chocolate. Ok, é bom. É algo que, como eu falei, ajuda a mortificar a minha vontade, a exercitar a minha vontade. Mas isso não é a quaresma, pelo amor de Deus, não resuma a sua quaresma a isso. Não resuma a sua quaresma a tirar o chocolate ou tirar isso ou aquilo. Certo? A vida de penitência, como nós falamos, é muito mais ampla do que ficar sem chocolate ou ficar sem sei lá, né? Ou ver alguma coisa como você talvez tenha feito. Não estou desmerecendo, é saudável, é bom, me lembra que eu estou na quaresma, me lembra a minha vontade, né? Essa contrariação da própria vontade. Mas a quaresma, a penitência cristã é muito mais ampla do que esse pequeno fioretti, do que essa pequena florzinha que você está oferecendo ao Senhor. Mas seja constante a ela, seja fiel a ela, seja fiel também a essa dinâmica de contrariação da sua própria vontade. Constância e fidelidade são coisas muito importantes na vivência de penitência. E, por fim, não perca de vista o horizonte cristocêntrico. Como eu falei, acabei de falar, não esqueça, né, que é por Jesus que eu faço penitência. É Ele que me salvou, é Ele que faz tudo. E eu só quero me unir a Ele. Eu só quero corresponder à graça que Ele me deu. Eu só quero ser mais santo porque Ele merece. Porque eu quero evangelizar mais. Porque eu quero que a minha vida transpareça mais quem Ele é. O que Ele é para mim. Penitência é como que esse desembaçar, né? É uma forma de um pulverizador que a gente vai jogando sobre nós mesmos, né? Para que Deus vá desembaçando, vá limpando a imagem dele em nós. A penitência vai como que tirando essas marcas incrustadas do pecado. É uma das formas que ajudam a nos limpar do pecado. Então recorde que a penitência, a vivência da ascese cristã é muito mais ampla, é cristocêntrica, é centrada em Cristo, é centrada no sacrifício de Cristo e se abre ao mundo, se abre aos outros. Se ela é cristocêntrica, ela é também aberta aos outros. Ela é eclesial, faz um bem para toda a humanidade, porque a obra de Cristo foi uma obra de salvação dos homens todos. Ok? Para finalizar essa outra frase do padre Pinquer. A ascese cristã está associada ao mistério da paixão e da ressurreição, ao qual nos une a fé e o batismo. A ascese, a penitência cristã, está associada ao mistério da paixão e da ressurreição. É isso, caríssimos irmãos. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ainda colocar, né, nos comentários, tá certo? Enquanto isso, eu gostaria de relembrar, né, o Instituto Parresia, o que é o Instituto Parresia e esse momento que nós estamos vivendo, como eu dizia no começo, no Instituto Parresia. O Instituto Parresia é esse lugar na comunidade católica Shalom que prepara formação, né, que tem como meta, objetivo, formar o povo de Deus e dar uma formação sólida, um embasamento teológico, um embasamento bíblico, um embasamento na fé e no tesouro do magistério da Igreja. E, nesse tempo,
o Instituto Parresia está mudando de plataforma e oferecendo para vocês uma nova forma de seguir as nossas aulas, fazendo uma assinatura, seja mensal, seja anual. Fazendo essa assinatura, você tem direito a acesso a todo o conteúdo que nós já produzimos até agora. São mais de 20 cursos que nós temos disponíveis, especialmente aqueles cursos que nós oferecemos no ano passado de maneira isolada, né, e por períodos de 4 meses. Nós oferecemos alguns cursos, como o curso sobre os evangelhos, o curso das cartas paulinas, o curso sobre teologia do corpo, sobre família e matrimônio. Então estaremos oferecendo esses cursos para você ter acesso a esse material, a esses cursos. Assinando também a nossa plataforma, você pode ter acesso a 2 grandes novidades que nós estamos preparando. A partir do mês de março, você terá acesso à nossa Escola de Doutrina Social da Igreja e à nossa Escola de Teologia. São com conteúdos mensais, durante todo o ano, conteúdos mensais novos para você. Para dar aqui um spoiler, né? A Escola de Teologia vai começar com um bloco sobre introdução à teologia. Olha que coisa interessante. Você deseja conhecer mais o que é a teologia, como é que se faz teologia, como é que se vive concretamente, né? Como é que se faz concretamente teologia. Esse bloco de introdução à teologia vai ser muito interessante para você. Tá certo? Então, o Instituto Parresia está com essa nova proposta. E para assinar, você pode entrar no www.institutoparresia.org. Certo? Você entra lá e você pode assinar a nossa plataforma, que te dá direito a todo esse nosso conteúdo já produzido. Também vai te dar direito ao conteúdo que será produzido ainda ao longo do ano. Nós também, para dar um pouquinho, um gostinho, né? Eu sou coordenador dos cursos do Parresia, e durante o ano nós vamos ter, por exemplo, um curso sobre bioética, nós vamos ter um curso de cristologia, vamos também ter um curso sobre o Apocalipse de São João, um outro curso bíblico sobre o Apocalipse de São João. Então isso é o que espera durante o ano, mas assinando já agora você tem acesso a tudo que nós já produzimos até então com os nossos cursos do Instituto Parresia. Tá certo? Então estou vendo aqui que não tem nenhuma pergunta, então quero agradecer a presença de vocês, agradecer as pessoas tão queridas que estiveram aqui nessa live, como a Bel, como a Milena, de São Paulo, tantas outras pessoas que passaram por aqui. Obrigado pela presença, que Deus te ajude a fazer penitência, porque sem fazer penitência a gente não vai conseguir acolher a graça de Deus, a gente não vai conseguir acolher Jesus, que é a graça em pessoa. Que Deus nos ilumine, nos ajude, e Deus te abençoe, caro irmão, querida irmã, que Deus te ajude no seu caminho de conversão. Para responder essa última pergunta, o tema da live era penitência, colaboração com um combate espiritual. Essa live vai estar disponível no YouTube, no canal YouTube do Instituto Parresia. Então basta você colocar lá no YouTube Instituto Parresia, entra no nosso canal, você pode ter acesso à live, a formação por inteiro. Amanhã, essas lives extraordinárias, digamos assim, essas lives especiais do Instituto Parresia, vai continuar com a nossa querida Josefa Alves. Então ela vai falar amanhã sobre a vida de oração, tá certo? Então, queria também te convidar a estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, 8h35, para concluir essa série de lives sobre a caridade, o jejum e a oração, para nos ajudar na vivência da nossa fé e nos ajudar a viver esse tempo de quaresma. Tá certo? Deus te abençoe. Acesse a nossa plataforma, acesse as redes sociais do Instituto Parresia, o Instagram, o nosso canal do YouTube, o nosso blog e tantos outros recursos que nós temos à disposição de vocês. Tá certo? Então vamos finalizar com uma bênção. Deus abençoe de maneira especial a vida de vocês esse tempo de quaresma. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Shalom.